Yeah, common sense says don't step where I'm at. I'm a problem you can solve, yeah, that's facts. Thought you had it locked, but I'm taking it back. Now you watching me climb while you stuck in the cracks. Yeah, this ain't luck, it's the grind and discipline. Talking numbers, but you move. Sejam bem-vindos a mais um Meio Maromba Cast. Augusto Calhau, meu irmão Carlos. Estamos a mais uma 20º episódio. Pra quem não acreditava em nós, estamos aí mais uma vez, né? É isso aí, Carreira. Episódio especial, abençoado, né? Muito abençoado. Porque, galera, nosso convidado de hoje, Padre Joveci. Padre, seja bem-vindo. Obrigado. Sinta-se em casa. Se apresenta o pessoal, por favor. Muito bem, então, eu sou o Padre Joveci, aqui pároco da Paróquia Catedral Santa Terezinha do Menino Jesus, em Joaçaba. E hoje estou aqui para esse desafio, conversar com vocês, falar um pouco sobre vários assuntos, com muita alegria. Obrigado pelo convite. Pessoal, antes de nós dar início a essa conversa abençoada aí com o Padre Joveci, estou conhecendo ele agora pessoalmente, já fui em algumas missas com ele, já escutei algumas homilias, o cara é porreta mesmo. Vamos agradecer o Mercato, Felipe, muito obrigado pelo apoio aí, tá? O Mercato é o nosso amigo aí que está nos apoiando aí. Cozinha Nobre também está fazendo parte desse projeto. Obrigado, Jardel, que trouxe ali, tá ali, depois a gente vai fazer o banquete, o Augusto vai levar para casa ainda. Também temos a Oral Med, muito obrigado, Valmor Dresch aí, né? Que é quem está buscando um sorriso aí perfeito, com clareamento, aparelho ortodôntico. Chama eles lá, contatam eles lá, Valmor, muito obrigado pelo apoio. E Vite Saúde, né? Vite Saúde Academia, que é a nossa casa, criando monstros aí. E hoje, que nem o Augusto falou, um episódio especial, é o 20º episódio, né? Meio Maromba Cast. É isso aí. E o Padre Joveci, agora é eu que vou agradecer pelo convite aí, tá? Então, muito obrigado pela tua presença. Padre, assim, ó, vamos iniciar a nossa conversa bem tranquilamente, mas antes eu quero conhecer um pouco da sua história, o público também, né, quer saber um pouquinho da sua história. Como que o senhor iniciou na fé? Como que o senhor teve esse start? Como que foi a sua conversão? Aconteceu algo espetacular na sua vida para que isso acontecesse? Conta um pouco como o senhor iniciou. Muito bem. Bom, eu não sou catarinense, eu sou natural de Brasília e eu nasci, cresci, vivi a minha experiência de vida e de fé toda em Brasília. E sou da periferia de Brasília, né? E em Brasília, a gente, em primeiro lugar, tem sempre que prestar atenção nas dinâmicas das relações mais próximas. A minha vocação e a minha escolha para a vida, ela nasce em primeiro lugar na experiência familiar, né? Nós conversávamos antes aqui um pouquinho falando sobre as imperfeições das nossas famílias, e a minha família também é muito imperfeita, tem todas as dificuldades, problemas e conflitos que vocês possam imaginar, mas era uma família que é uma família de muita fé. Apesar das dificuldades que a gente sempre experimentou na nossa caminhada, uma família de muita fé. Então, ali a gente tem um primeiro lugar importante, né? A família é esse espaço fundamental onde a gente é capaz de vislumbrar a vontade de Deus para a nossa vida, mesmo nas limitações e dificuldades que a família experimenta. Ao mesmo tempo, a gente tem uma dinâmica de vida comunitária, não só da vida familiar. A minha vocação e o meu desejo de servir o povo de Deus através do ministério sacerdotal na igreja, ela nasce da minha inserção na vida da comunidade, da vida da minha comunidade de fé. Eu fui catequista na minha comunidade, cresci numa comunidade muito vigorosa, mesmo sendo periférica, pequena, mas uma comunidade muito vigorosa, e a partir dessa experiência e desse contato com a minha comunidade, eu pude então sentir que Deus me chamava para algo diferente, né? Tentei até fazer outras coisas da vida, entrei na faculdade de jornalismo e não dei continuidade nos estudos, trabalhava num banco antes de entrar para o seminário, mas em algum momento eu senti que essas experiências fundantes, essas experiências fundamentais me faziam refletir sobre a necessidade de algo diferente. E aí então eu comecei a fazer um processo que a gente chama de discernimento vocacional. E esse processo foi muito importante para mim, para entender que Deus me chamava ao exercício do ministério sacerdotal. Que legal isso, cara, deu o start. O que é esse discernimento ali? É um teste, padre? Ou é algo de si que você tem que... Sim. Nasce no seu coração, na intimidade do seu coração. Uma inquietação.
sabe? Acho que vocês vão entender melhor se fizer uma comparação com o sentimento afetivo. Quando vocês vão se apaixonando por uma moça, por uma menina, não tem nada que dá um start, né? De repente, você percebe que, poxa, talvez o meu sentimento por aquela moça seja um pouco diferente do que eu sinto pelas outras inúmeras pessoas, né? Com a vocação é do mesmo jeito, você sente que em algum momento aquele encantamento pelas coisas da igreja, pelas coisas de Deus, falam mais alto em você. E aí você, então, esse discernimento começa interno, né? A partir da perspectiva interna. Você começa a tentar entender o que está acontecendo com você. Depois disso, você começa um processo oficial de discernimento. No meu caso, por exemplo, eu procurei o padre da minha paróquia e o padre da minha paróquia falou assim, olha, eu vou te colocar em contato com um pessoal, uma galera que trabalha só com esse processo de discernimento vocacional. E eu entrei, então, iniciei o processo de discernimento vocacional com um grupo de frades da minha paróquia, e por 1 ano e meio eu fiz esse processo com ele. Todos os meses, 2 vezes por mês, a gente fazia encontros com esse pessoal. Tinha outros jovens, naquela época eu era jovem ainda, né? Tinha outros jovens ali com a gente fazendo o processo de discernimento vocacional. E todo o processo é conduzido para que você entenda assim, olha, será que é isso que Deus está me chamando para fazer ou não? Será que eu estou inventando algo na minha cabeça, né? E em um determinado momento você é convidado a ingressar no seminário. Então, foi mais ou menos assim que a gente foi fazendo esse processo de discernimento vocacional. Juveci, Padre Juveci, posso te chamar assim? Fica bem tranquilo. Assim, ali, ó. Do conhecer a ti mesmo, né? Primeiro, então, você se conheceu para ver que você não tinha, assim, uma simpatia por outra área a não ser a vocação pelo ministério. Exato, né? exato. Então, nesse período que você se encontrou, que daí você foi buscar orientação com o padre, né? Que daí te mandou para uma outra pessoa. Teve alguém, assim, fundamental nessa sua formação para você chegar até hoje? Quem foram as pessoas responsáveis, assim, que disse, ó, é certeza, você vai ser isso, isso, aquilo, Deus mandou confirmar. Uhum. Tem uma pessoa assim, teve cenários espetaculares assim? Sim, na igreja a gente costuma dizer que o extraordinário acontece no ordinário da vida, né? Na simplicidade das relações cotidianas que a gente vai vendo a revelação de Deus. E sim, pessoas muito importantes nesse processo. Uma delas já citei, que foi o padre da minha paróquia, por quem até hoje eu tenho um carinho muito grande, que me ajudou e me orientou, o Frei Jorge. Não sei se ele vai ver a gente, mas se vê, ele já sabe que ele tem um lugar especial. Porque foi a pessoa com quem eu primeiro falei sobre isso e que me orientou, que me acolheu com essa inquietação vocacional. Mas tem todo aquele grupo, aquele primeiro grupo de pessoas que estavam caminhando comigo, os meus irmãos de formação, de discernimento vocacional. Todo aquele grupo foi muito importante para fazer com que eu entendesse assim, eu não estou sozinho nessa inquietação, porque a gente tem muito disso, né, de imaginar assim, um problema, uma inquietação, um drama, uma questão é só meu e de repente não é, tem muita gente que está vivendo as mesmas situações que você está vivendo. Na vocação é do mesmo jeito, tem muitos jovens pelo mundo que estão hoje se perguntando, será que é isso que Deus quer de mim? E naquele momento foi importante conhecer aquele grupo. E aquele grupo, ele de certo modo confirmava muito desse chamado, né? Desse desejo de colocar-se a serviço através da radicalização do nosso batismo. Porque a vocação ao ministério sacerdotal, ela é sobretudo uma radicalização do batismo. Quando eu digo assim, ó, a partir de agora eu encontrei o sentido último da minha existência, que é servir a igreja e servir ao povo de Deus por meio dessa proximidade com a pessoa de Jesus Cristo, e a partir desse instante, então, eu quero viver só para isso. Aquele grupo foi um grupo fundamental, fundante para
para essa experiência. E aí você perguntava assim, teve algum momento, nossa, mágico para que isso acontecesse? Olha, cara, teve vários momentos, porque quando você se dispõe a escutar a voz de Deus, Deus fala com você. Toda vez. Então a gente tem que ter essa certeza, assim, ó, de que quando o nosso coração, eu falo muito na catedral, né, nas reflexões, nas homilias, assim, ó, ter o coração e o espírito aberto para escutar Deus que fala conosco. Quando a gente abre, quando a gente disponibiliza o coração para ser canal de escuta da voz de Deus, você pode ter certeza que Deus vai falar contigo. E de diversas maneiras possíveis. Como eu dizia, no extraordinário, mas principalmente no ordinário, sabe? Nas relações comuns, assim, do dia a dia. Uma coisa que me impressionava muito era quando alguém vinha conversar comigo e falava assim, poxa, tu tem uma cara de padre. Mas isso dava uma alegria muito grande no coração, sabe? Né? Pois é, porque era uma confirmação, né? Às vezes pessoas que nem sabiam que eu estava fazendo aquele processo, né? Então, é mais ou menos isso. Que legal. Isso é bacana. Ali, então, o senhor explicou, Padre Juveci, que com esse grupo que foi fundamental ali na tua formação, você conseguiu encontrar o teu real propósito, né? Sim. O real propósito de você ter vindo para cá na Terra. Eu digo, o senhor Sim. nasceu para ser isso. Sim, sim. E é por isso que o senhor hoje é um baita de um padre. Não tem ninguém que não fale mal, Oh. eu acho, né? Fale, né? Que fale mal, né? Que não fale. Mas assim, vamos ter que ir mais na missa agora para escutar mais as homilias Você do que tem que padre. ir, né? Eu vou todo Não domingo, sei se né? é verdade, né? Eu vou todo domingo. Não, mas brincadeiras à parte, vai ser só para quebrar um pouquinho o gelo. Terminando esse feeling da tua primeira jornada, até o senhor conhecer essa vocação, ter certeza disso e se tornar padre, né? Teve desafios? Quais que foram os desafios? Muitos, como até hoje tem. Familiar, tua família, como que aceitou essa tua ideia? Sim, sim. Tu sabe... Porque você teve que se abdicar de várias coisas. Claro, né? claro. Tu sabe que eu fiz o processo de discernimento vocacional sem dizer nada para minha família. Minha família não sabia que eu estava fazendo o processo. E quando eu pedi para ingressar no seminário, então eu fui aceito, né, no seminário. Quando eu pedi para ingressar, eu recebi a carta. Naquela época não tinha Instagram, tá, pessoal? Não tinha. Era carta. Eu sou um pouco mais velho do que vocês. Então eu recebi uma carta. Foi a maior alegria do mundo, assim, quando eu recebi aquela carta dizendo que eu tinha sido aprovado para ingressar no seminário. E então foi que eu fui contar para minha família, né? Você falava assim dos desafios familiares, né? Os meus pais são divorciados e depois casaram novamente, né? Cada um depois constituiu uma nova família. A minha mãe sempre teve uma relação de muita tranquilidade, assim. Então ela me olhou e aquela coisa meio espantada, ela falou assim: mas se é isso que você quer, Deus te abençoe, vamos lá, firme, né? O meu pai, eu pensei que ele ia pro seminário junto comigo, assim, sabe? Porque ele não queria de jeito... E até hoje, cara, eu passei dos 40 anos, todas as vezes que eu ligo pro meu pai, ele fala para mim assim: meu filho, mas teu quarto tá aqui ainda, viu? Querido. Essas coisas assim, né? Então... a família reagiu de maneiras muito diversas, sabe? Mas, em geral, com um desejo de apoio, sabe? Assim, vamos lá, né? É isso que você quer, vamos lá. E vamos ver o que Deus espera, o que Deus faz na tua vida, né? Sempre me acompanharam com muito carinho, com muito amor. E isso foi muito importante. Agora, os desafios, eles sempre estão presentes. Não só lá naquele primeiro momento. A vida é feita de desafios. Com certeza. E como é importante esses desafios cotidianos para que a gente reforce a nossa vontade, né? Para que a gente reforce as nossas convicções, para que a gente reaprenda a ouvir Deus falando conosco. Então, eu me lembro que lá no começo, um grande medo era não conseguir terminar o processo de formação. Tinha muito medo disso, assim, sabe? É um processo longo, né? No meu caso, foram 9 anos de formação. Nossa. 9 anos, né? Mas tem congregações... Como é que eu te falei? Sobre a questão de propriedade, falar e ter autonomia. Sim, mas... Depois não vou voltar nisso. Sim. Tem congregações religiosas que
tem mais tempo ainda, né? Por exemplo, os jesuítas ficam 12 anos. É que daí o que acontece? Não vamos entrar nisso aqui. Não vamos entrar nisso aqui. Mas é que isso é importante falar, né? Porque para uma formação de um padre, você tem que estudar filosofia Claro, e claro. teologia. E daí mais as doutrinas da Igreja Católica. Não, claro, tem uma profundidade de estudos, mas eu vejo assim, os estudos eles são importantes, mas a tua relação com Deus ela é fundamental. Se não tem essa relação, os estudos só vão preencher o ego, você só vai ficar sabendo muita coisa, né? Se eu perguntar para vocês sobre educação física, sobre características da formação física, vocês vão discursar sobre isso horas comigo. Não é verdade? Porque vocês são conhecedores, vocês entendem desse tema. Agora, você pode fazer tudo isso e ser uma pessoa que trata mal o seu corpo. Com certeza. Entendeu? Que lida mal com a sua estrutura física, que se enche de porcaria, que, enfim, vocês sabem melhor do que eu sobre isso. Na vida sacerdotal, a mesma coisa. Você pode saber muita coisa, ter muito conhecimento técnico. Mas o teu comportamento... E não ter fé, por exemplo. Né? Então, um desafio inicial era esse, assim, não perder essa dinâmica de fé, não perder essa dinâmica de proximidade com Deus, de vida de oração, sabe, de busca constante de escutar Deus falando no nosso coração. Medo de não conseguir completar a formação, medo de não dar conta depois, né? A gente é ordenado padre e sai do seminário. A gente mora no seminário até o último dia da nossa ordenação. E aí um dia você é ordenado padre e é mandado para uma realidade paroquial. E aí você saiu, o seminário te protege, é igual casa de mãe, assim, né? Protege você, cuida de você. E de repente você está no meio do mundo, você fala, e agora, cara? Eu é que tenho que dar as respostas, eu é que tenho que definir as coisas. As iniciativas. Exato. Então tudo isso é desafio. Hoje tem desafios? Tem muitos, muitos. Os nossos paroquianos aqui da catedral sabem grande parte dos desafios e tem desafios pessoais também, porque tem momentos em que você está cansado, né? Tem momentos que você está estressado. Ontem uma senhorinha me abraçou, eu achei muito engraçado isso. Ela me abraçou e falou assim, ai padre, que bom, o senhor é tão carismático, obrigado. Eu falei assim, então reze por mim, porque nem sempre é fácil ser tão carismático o tempo todo, sabe? Às vezes você não tá no momento e às vezes você está passando por dificuldades. É que isso mostra muito, padre Jovessi, que a teologia também nos ensina que as pessoas, elas querem a nossa espiritualidade. Só que elas não entendem que nós também somos humanos. Sim, sim. Nós não é um anjo. O senhor não é um anjo, não, né? de jeito nenhum. É um humano, o senhor está na carne. Então o senhor também tem todo o direito de ficar aborrecido, ficar para baixo, ficar brabo, ficar estressado. Então as pessoas buscam muito o senhor pela espiritualidade. Não, eu vou lá, ele tem que estar sorrindo, tá bem e vai me dar uma palavra ainda. Sim, exato. E você sabe, Carlos, assim, eu me esforço, pessoalmente, muito para dar o melhor de mim para as pessoas que me procuram. E quando eu não dou conta de fazer isso, eu sofro bastante. Esse é um desafio, por exemplo. Se cobra. Esse é um desafio, não permitir com que essa cobrança excessiva ela prejudique a minha relação com os outros também. Isso. Esse é um drama, né? Essa relação interpessoal ela é muito objetiva, né? Sim. Ou você faz o bem ou você faz o mal. Ela vai te criticar ou vai te apoiar. Exato. Então, se você não tiver naquele teu dia e falar uma palavra já, vai dizer, pô, mas ele é padre. É que igual a nós, a gente tem nossa profissão, a gente não tem direito de falar tá mal, achar que tem direito de não fazer a coisa certa, né? Exato. Falar o que precisa falar. Né? Exato. Vocês, quando estão ali atendendo um cliente, por exemplo, Nossa né? escolha tá ali, então a gente tem que fazer o que tem. Exato. Profissional. Não que no caso, claro, talvez eu acho que isso... Entra mais na parte ética, né? A parte ética. É né? a ética da profissão. Isso. Exato, exatamente. Ossos do ofício, né? Mas é sempre assim, quando se trata da vida de fé, a gente sabe que a gente não está sozinho, né? A gente precisa sempre estar nessa compreensão de que Deus é que está guiando todas as coisas, né? No nosso trabalho cotidiano, é Deus que está guiando. Então, antes de entrar no meu tópico aqui... E nada acontece por acaso. Exato. Não entrou ninguém.
Ninguém quer te ver hoje. Não, apontar pra você a câmera, você que é do azar. Eu vou apontar pra mim aqui, se entrar alguém aqui, você vai ter que pagar um... Ah, daí agora é fácil, já ficou 5 minutos no ar, né? Quer ver, ó? Deve ter já conversado com muitas pessoas que são ateias, né? Deus, como que é isso? Isso é uma curiosidade minha, tá? Assim, não sei, tu tenta ou não? Tento Entrar converter aquela entrar na mente da pessoa. ou- Não. Eu tenho Até um. pessoas confusas que vêm assim e não sabem o que querem. Sim, sim. Esse é o cotidiano da nossa vida de atendimentos, é isso, né? Tem uma canção, vocês não vão conhecer porque é muito fora do ambiente de vocês, mas tem um padre muito, muito bom que eu admiro demais, que é o Padre Zezinho. Ah, o Padre Zezinho, É, claro, minha padre- mãe é super fã. Meu Deus do céu, Minha só avó é nós super católica. idosos, só Sim, nós minha idosos. avó escutava, minha mãe. Padre Zezinho, mas eu escutei, tá? Eu me criei escutando Sim. o Padre Zezinho. O Padre Zezinho tem uma canção muito bonita que fala da amizade que ele tinha com um ateu, né? E a canção fala sobre um grande amigo dele que em algum momento perdeu a sua perspectiva de fé e que esse amigo dele tinha ensinado ele mais do que muitos amigos que tinham fé. Por quê? Porque o amigo dele, que era ateu, era quem questionava. E uma fé sem questionamentos, ela não é fé, né? Ela é acolhimento de doutrina, puramente por acolhimento, ela é fanatismo, ela é senso comum, mas não é fé. A fé é questionadora. Né? Se você pegar os relatos bíblicos das grandes figuras que se relacionaram intensamente com Deus, são figuras que em algum momento questionaram essa relação. Né? Os patriarcas, os grandes profetas, os profetas relutavam, diziam assim, não, olha Deus, você está doido, não sou eu. Né? E essa atitude de questionamento ela é fundamental para fortalecimento da fé. Se a gente não tem essa atitude, a nossa fé é tudo menos fé. Isso acontece com a gente na vida cotidiana, quando você está passando por um problema grave. Qual é a primeira pergunta que você faz? Deus, por que comigo? Por que comigo isso? Né? O que Deus te responde? Deus não fica fazendo um relatório, olha só, Augusto, Carlos, está acontecendo isso com vocês, porque vocês são assim, assim. Não, Deus simplesmente reforça no coração de vocês, olha, não tem problema que isso está acontecendo contigo, eu estou com você. O mais importante é que eu estou aqui contigo. Vamos lá, vamos para frente, entendeu? Você não está sozinho. Então, essa perspectiva, a percepção de que você não está sozinho no caminho, ela é fundamental para os desafios da fé, para os desafios da caminhada e para os desafios da vida cotidiana, né? Especialmente nas dinâmicas familiares, né? Que são muito profundas nos dias de hoje, né? Em relação ao ateu ali, padre, eles são, como é que eu posso dizer, prudentes, né? Então, por que acontece? As pessoas, que nem você falou ali da relação do Padre Zezinho com um amigo que era ateu, né? A Bíblia fala, né, que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Porque nós que acreditamos na Bíblia, nós que acreditamos em Deus, ou se diz acreditar, porque quem está em comunhão com Deus é uma coisa, saber que Ele existe é outra. O senhor acabou de falar isso mesmo. Assim, nós, parece que tem uma trava, nós cristãos, nós assim que somos pessoas que sabem que Deus existe, parece que tem uma trava, a gente faz tudo com medo, parece que Deus não está nos ouvindo, parece que Deus não está nos atendendo, e a pessoa que não acredita, a pessoa que é lá, tanto faz para ela, ela vai, ela corre, ela batalha, ela produz, ela se desenvolve. Por que isso? Porque, sobretudo, Carlos, em nós, fala de modo muito intenso o que a gente costumeiramente chama de voz da consciência. Na nossa consciência é onde ressoa a voz de Deus. Né? No íntimo da nossa consciência é onde Deus está falando conosco. Só que Deus vai falar de modo mais preciso, mais profundo, numa consciência que se abre para ouvi-lo. Nessa consciência que se abre para ouvir a voz de Deus, Ele consegue nos apontar ou direcionar o que é certo e o que é errado.
Ou seja, ele consegue implantar no nosso coração aquela atitude ética necessária. Uma intuição. Que é vivida a partir dessa dinâmica da intuição. Então, quando você vai fazer uma coisa, por exemplo, você vai decidir optar por um trabalho, né? Você está lá no mundo do trabalho e aquele trabalho vai te trazer uma rentabilidade boa. Mas para isso você vai precisar enganar alguém, você vai precisar fraudar alguém. Se você tem a capacidade de escutar a voz de Deus te falando no íntimo do seu coração, essa voz que ressoa na consciência, imediatamente você vai estar alerta para a realidade de que você não pode fazer aquilo. Usar de má fé, né? Exato. Quem se fecha para escutar a voz de Deus, por motivos diversos, talvez não tenha a capacidade de fazer esse discernimento ético. E aí pode parecer que a vida dessa pessoa é melhor. Por quê? Porque ela é capaz de passar por cima de tudo e de todos para se dar bem na vida, por exemplo. Agora, só uma coisa, Carlos, que eu queria voltar para dizer para você assim, ó, talvez um ateu, ele não seja ateu porque ele é uma pessoa má. Não. Também concordo. A gente não sabe quais foram os caminhos que levaram aquela pessoa a deixar de crer, a deixar de acreditar, a deixar de ter fé. Porque a vida é feita de muitas nuances, de muitas características próprias. Então a gente acredita que os nossos irmãos que deixaram de ter fé, eles têm uma motivação específica para isso. E talvez o diálogo que o Augusto perguntava comece por entender isso, assim, mas por qual motivo, né? Aonde que nasce a sua dificuldade de crer, né? Claro, você vai ouvir muita coisa, desde realidades muito racionalistas a outras realidades que são meramente afetivas. E a gente precisa estar aberto para acolher essas limitações, como também num diálogo com um ateu, essa pessoa muitas vezes está aberta para entender o seu ponto de vista, e a gente precisa ter essa atitude respeitosa e de abertura também para entender o outro. Claro, entender o outro não significa assumir a verdade do outro, né? Mas entender o outro é estabelecer uma ponte com ele, né? Exatamente, até porque tem pessoas muito abertas e tem pessoas que são mais fechadas a debater sobre isso, né? Então você pode pegar uma pessoa que não tem muita fé e ser aberta a te ouvir, aí tem uma, né? Como tem aqueles que já são fechados, que Sim, não martelam naquela sim. ideia que, né? Falando sobre espiritualidade, né? Hoje a gente sabe que a igreja ela vem perdendo fiéis, assim, né? Todas as religiões vêm perdendo, né? Isso, se tu vê isso hoje, assim, muito pela tecnologia, pela falta de iniciação dos pais, iniciar os filhos na religião, na igreja, na vida cristã, como é que tu vê isso? Isso também é fora do rodeiro, porque é uma curiosidade minha. Sim. Eu gostei dessa pergunta. Boa pergunta, Augusto. Assim, ó, a gente pode tentar apresentar diversos fatores momentâneos, né? Então, por exemplo, uma dificuldade própria dos pais. Pode ser isso. É uma dificuldade da igreja se comunicar, não só da igreja católica, mas das igrejas de se comunicarem. Sim, pode ser uma falta de contato com o chão da realidade, especialmente das realidades mais duras, mais sofridas da vida do povo. Pode ser isso. Agora, eu também vejo, e a minha reflexão vai muito nesse sentido, que o nosso tempo é um tempo do consumo. Vocês sabem disso, né? A gente vive para consumir. Sim. E isso também se torna concreto no consumo da fé. Então, a minha fé, ela tem que me dar respostas muito rápidas. É como a gente faz no processo comum, ordinário da vida. Eu trabalho, recebo o salário no final do mês e aí eu vou lá satisfazer algumas necessidades que foram se apresentando. Vou comprar uma roupa nova, eu vou comprar um carro novo, eu vou comprar um celular novo, eu vou, enfim, fazer uma série de coisas. Pagar algum entretenimento. Pagar um entretenimento, né? Então, tudo isso é consumo rápido de satisfação.
hoje nós vivemos a nossa experiência de fé também a partir desse consumo rápido de satisfação. Então, eu vou para a igreja porque eu quero que imediatamente Deus me atenda, entende? E se Deus não me atendeu, é porque Ele não está nessa igreja. Então eu vou passar para a próxima. O famoso mercado da fé. Mercado da fé. Imediatismo, né? Tem que Então, ser tudo para ontem, né? a nossa sociedade é cada vez mais E o imediatista. espiritual não funciona assim. Exatamente. Nada funciona assim, né? Só ir trabalhando, quer prestar um concurso, tu quer emagrecer, tu quer tudo que for fazer é um processo, né? É. Tudo é processo, exato. E a relação com Deus também é um processo. Só que cada vez mais as pessoas não querem viver o processo. E por isso a gente vê essa dinâmica do esvaziamento das vinculações religiosas. Hoje, a gente já sabe que o censo, ainda não saiu as informações sobre a estrutura religiosa, mas a gente já sabe que não houve aumento, por exemplo, de número de evangélicos e diminuição de católicos. Houve estagnação. Houve aumento de quê? De pessoas que se declaram não crentes, entende? Justamente por quê? Porque não encontraram, e aí essa é uma reflexão bem baixa que eu estou fazendo, né? Assim, baseada na minha reflexão, não em dados concretos, mas a minha reflexão é de que justamente por conta de que grande parte dessas pessoas não encontraram a rápida satisfação que buscaram numa experiência de fé. Independente de ser católica, evangélica ou qualquer outro tipo de experiência de fé. Acontece a mesma coisa com o nosso trabalho, né? A pessoa nos busca, nos contrata, quer emagrecer. Aí em um mês não consegue. Aí ela desiste. Bem isso, né? Eu não posso falar isso porque eu também tenho esse mesmo problema. Então você sabe que não pode desistir, né? Exato, exatamente. É o processo, como a gente falou, é o processo. É. E também não adianta ficar 40 anos com hábitos ruins e chegar lá na academia em 3 meses querer ficar que nem o Augusto. De pescoço para baixo, tá? E aí tem uma questão que é o seguinte, ó. Foi muito legal isso que você falou assim, não adianta querer de uma hora para outra mudar sem ter vivido a realidade processual, né? O processo, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente torce para que aquela pessoa venha. Quando você vê lá uma pessoa que está morrendo, sofrendo com problemas de obesidade e tal, vocês como profissionais da saúde, você fala assim, vem que a gente vai te ajudar, né? Vem que a gente vai te ajudar. E quando aquela pessoa dá o primeiro passo, mesmo que ela esteja querendo resolver o problema dela em um mês, né? Um problema de 40 anos em um mês, você fica feliz, você fala, pô, cara, tomara que essa pessoa persista e persevere nesse processo, né? Que crie consciência de que existe um processo. Exato. Com a gente é a mesma coisa. A pessoa está lá 40 anos fora de uma experiência de fé. E quando ela vem para conversar, para tentar entender um pouco as suas questões, a gente fica se torcendo, assim, a gente sabe que não vai resolver em um mês, sabe, assim, que aquele problema não vai ser resolvido de uma hora para outra. Mas a minha oração, a minha prece é que aquela pessoa continue, sabe? Que bom se ela der continuidade a isso daqui, vai fazer uma diferença muito grande na vida dela. É assim que funciona com Deus também. Ele só está esperando o primeiro passo. Sim. Outra pergunta que eu tenho fora do roteiro, só ficar aqui até... Não era melhor você se confessar? Faz já um tempo que eu não... Tá, vai. Como é que tu vê a IA hoje? Inteligência artificial. Inteligência artificial. Ela vai interferir na igreja? Isso aí Como é que tu vê? Isso é foda. Como é que eu vi? Eu vi ontem, cara, era uma empresa que tinha, e daí a inteligência deles tinha acesso aos e-mails, e ela ameaçou falar de um caso extraconjugal se eles desligassem ela, cara. Meu Deus. Sério? Uhum. Ela ameaçou os caras? Eu te mandei isso, acho que no Insta ali. Meu Deus, mano. Como que tu vê aí na igreja, tipo, ela entra na igreja, isso afeta essa questão? Isso afeta. Com certeza. Muito. Inclusive, o Papa Francisco, antes de falecer,
ele teve alguns momentos e reflexões sobre o uso da inteligência artificial, né? O Papa, inclusive, fez uma brincadeira uma vez falando que o que assustava ele não era a inteligência artificial, mas a desinteligência natural, sabe? Bebê reborn. Boa. Mas o importante nessa reflexão talvez nós estejamos substituindo o que de mais valioso nós temos, que é a capacidade relacional. Estar com vocês aqui hoje é uma construção muito valiosa, mesmo que a gente seja de universos completamente diferentes, né? A minha vida é completamente diferente da vida cotidiana de vocês dois. E gerações diferentes De também. gerações diferentes e tal, um jeito muito educado de me chamar de velho, né? Mas Não, mas o Augusto também é outra geração, né? Eu de tenho gerações. Ô, Vinícius, tem que pôr uns pi pra galera achar que ele tá falando palavrão também. de realidades muito diferentes nós somos. Mas quando a gente se encontra para conversar, quanta coisa boa nos constrói. A inteligência artificial, ela retira da gente isso que é um bem precioso que Deus nos deu, a capacidade relacional, Isso. a capacidade de estarmos juntos, de vivermos comunitariamente. Ser social, né? Um ser social. Por quê? Porque a inteligência, ela nos tira da necessidade de aprender com o outro. Ela traz a resposta pronta. Hoje a gente vive essa sobrecarga de respostas prontas. E é muito interessante, não sei se vocês já fizeram esse exercício, quando você pega algo que foi construído pela inteligência artificial, rapidinho você nota, você fala assim, isso aqui não está batendo com essa pessoa, né? Essa pessoa aqui não fala desse jeito, né? Exatamente. Você sabe diferenciar. Por quê? Por causa do consumo rápido. As pessoas hoje sequer querem pensar no que elas vão conversar com a Não é um gente. trabalho de preparar nada. Não, exato. Então, a inteligência artificial, ela é muito poderosa quando bem usada, é muito valiosa quando bem utilizada. Mas se ela rouba de nós a capacidade relacional, ela nos transformou em seres menores, entende? Ela nos diminuiu. E isso é ruim. E isso pode causar grandes problemas. Ansiedade, depressão, síndrome do pânico, Sim, entendeu? sim, sim. Transformar uma geração assim despreparada, né? Totalmente despreparada. Vejo- Comparações, entendeu? Que vai rolar muito isso. Tipo, como é que você vai confiar hoje num médico daqui 30 anos, por exemplo? A medicina... pessoal, vocês aí da medicina. A medicina, se você for procurar hoje artigos, já estão dizendo que daqui 15, 20 anos a medicina vai ser tomada pela inteligência artificial. Sim. Não só a medicina, né? Várias áreas. Tinha alunos que eles têm um chat lá, que eles perguntam pro médico online lá, que tem uma IA também, e daí eles saem ali, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Cara, cirurgia, esses dias me mandaram um negócio acho que foi no YouTube, os caras já programando a inteligência artificial para fazer cirurgia, cara. Sim. Eu fiquei de cara, eu falei, mas meu Deus, como com um robô, sei lá como é que vai ser, se vai ser uma máquina, fazer cirurgia. A gente precisa... É assustador, cara. A gente precisa ter em mente assim, que a tecnologia, ela só é boa quando ela está a nosso serviço. Isso. Né? Então, se vem uma tecnologia que Rouba vai nos nosso ajudar... Assim, o senhor me assusta, padre, porque daí eu já assisti muito filme na década de 90 que os robôs iam dominar nós, Sim. E, a inteligência ia pegar fogo em nós. Sim. Mas se você, por exemplo, pensa assim, na facilidade que a gente tem de se comunicar, talvez a gente já não veja mais isso como tecnologia, porque começou a fazer parte do nosso cotidiano, né? Mas, por exemplo, vocês dois conversaram comigo várias semanas por um aplicativo de mensagens. Quando a gente pensou... Bom, eu sou mais velho, né? Eu falei que eu recebi carta para entrar no seminário, né? Você imagina o quanto isso facilitou a vida da gente. Mas, ao mesmo tempo, o quanto isso nos tornou um pouco mais adoecidos. Por exemplo, o Carlos falava sobre a ansiedade, né? Não sou especialista, tá, pessoal? Não vou falar nada sobre a perspectiva médica, psicológica da ansiedade. Não é o olhar clínico,
Mas à medida em que eu tenho um aplicativo que está aqui, inclusive agora, me mandando mensagem e o tempo todo me mandando mensagem, eu sei que eu aumentei o meu nível de ansiedade, porque eu fico o tempo todo querendo ver o que está aqui, né? De repente chegou uma coisa muito importante. Mas será que é muito As importante? notificações. É, Cara, tem empresários que tiraram as notificações dos celulares deles justamente para não se distrair. sim, Meu sim, celular sim. não tem nada, não vem notificação. Entendeu? Porque você se prende muito. E é aquilo que o padre também falou. Daí você começa a causar outras situações de transtorno. Que não só a ansiedade, que é a comparação. Exato. Viu, vamos falar de um negócio que saiu recentemente agora e dá um corte legal aí. Os bebês reborn. Bebê. Bebê reborn. Corte legal. Nossa senhora. Fala, padre, o que tu acha dessa loucura? Fala aí, depois nós vamos falar sobre os legendários. Nossa senhora. Corta isso aí, pelo amor de Deus. Não, vamos falar assim. Vai. Bom, bebê reborn, o que eu acho disso? Eu acho que isso nem deveria estar em pauta, né? Pelo amor de Deus. Bebê reborn Não, eu compreendo. Eu compreendo, assim, que existem pessoas que em algum Carentes. momento. Carentes, Não, né? não, não. Eu falo do ponto de vista de desequilíbrio emocional. Que em algum momento e algumas pessoas em algum momento precisaram desse suporte. Eu super entendo isso. Mas transformar isso num estilo de vida e tratar isso com a realidade, a normalidade que se tenta nesse momento é meio desesperador, assim, sabe? A sociedade, ela tá ficando doente, cara. Tá ficando Não, doente. tipo, é uma coisa que eu trouxe porque eu vi que teve pessoas que foram buscar fazer o batizado. Atendimento médico, batizado. pronto, Sim, tem. Tá. Mas eu quero chamar para uma outra lavar tema, uma louça, né? um tema polêmico também, tá? O Dom Mário gosta de falar isso. Cuidado. Que é o drama, assim, das pessoas que substituíram a lógica familiar, a preciosidade da relação familiar por um animal de estimação. Eu ia falar agora. Olha, se a gente for Cachorro pensar de ali filho. no bebê reborn, tá bem próximo. Não vou dizer que é a mesma coisa, mas está ali próximo, né? Tem pessoas que eu amo animal. Eu amo animal, sabe? Cachorro. Tem coisa mais gostosa do que cachorro, né? Deus. Cachorro é maravilhoso. Você tá companheiros, nossa senhora, uma coisa maravilhosa. Agora, dali você humanizar o cachorro, o gato, o hamster, é um salto, né? Que se compara ao essa onda do bebê reborn aqui também, né? É isso. Uma carência afetiva bem profunda, Eu ia né? falar Você vê isso. uma coisa. O padre tocou num assunto do Mário também, ele gostava de falar isso. Isso é real, cara. Por exemplo, tipo, tem pessoas. Na verdade, não, tem pessoas. As pessoas em si estão deixando as crianças no jardim de infâncias trancada e indo passear com os animais. Uhum. Ou as crianças com o avô e com a avó e vamos lá no parque com o cachorro, com o dog ou com o gato. É. Nada Eu super contra. apoio o teu cachorro. Mas eu também. Teu gato, maravilhoso. Inclusive, eu tenho 6 cachorros. Olha que coisa boa. 4 gatos, entendeu? Só que aonde que eu quero chegar? Se você for ver a história, tudo isso, quem que cultuava animais na antiguidade? Era o povo egito. Eles cultuavam os animais. Sim, sim. Então tem muita coisa que, cara, querendo ou não, o espiritual age, cara, e as pessoas não sabem disso. E aí eu diria até mais assim, Carlos, complementando isso que você coloca, assim, é a perda do sentido da beleza da humanidade, né? A gente vive um momento difícil, assim, em que eu não reconheço no outro a beleza própria do outro, sabe? Assim, a igreja nos ensina, né? Ver a face de Deus no rosto do irmão. Quando eu desacralizo a face do meu irmão e eu sinto que ele é desnecessário para a minha caminhada, eu começo a sacralizar outras coisas. Os animais, eu começo a sacralizar o bebê reborn, tudo começa a ter uma importância que não tem. E o que realmente tem importância, deixa de tê-la. Exatamente isso. E a pandemia mostrou um pouco disso também, né? Cara, a realidade da pandemia veio para nos mostrar que o essencial é isso aqui, ó. Sim. É a relação interpessoal. Tem pessoas que As perdem fé nas conversas. pessoas. É. Isso é muito comum, assim. Tá, padre, só para concluir, eu vou fugir um pouquinho do roteiro também. Isso aqui, o celular, hoje. Cara, você abre
o Instagram, você vê lá tudo, a vida das pessoas tudo perfeita, né? Você olha lá, Instagram, o cara tá lá em tal lugar. Esse aqui comprou um carro novo. Esse aqui tem uma roupa nova. Esse aqui tá massa, tá vivendo bem. E você olha pra dentro de si e diz assim, pô, mas eu tô um lixo, eu sou um coitado mesmo. Como que hoje a tecnologia do Instagram, porque hoje o Instagram tá em alta, né? Não só o Instagram, mas vamos falar do aplicativo que todo mundo hoje usa mundialmente. Qual que é a relação disso para afetar doenças, por exemplo, psicoativas nas pessoas hoje? As síndromes. Sim. Talvez eu não seja a melhor pessoa para falar Do lado sobre isso, espiritual, né? a tua opção. A partir da perspectiva espiritual, isso afeta bastante, né? O uso das redes sociais de modo imoderado ou de modo impróprio, né? Porque às vezes você olha o vizinho e diz assim, pô, mas Deus está abençoando. Isso. Cara. Sobretudo a partir... Bom, primeiro uma perspectiva do pecado, que seria a inveja, né? Sim. Eu olho para o outro e eu invejo o outro. Só que será que o outro é realmente aquilo que ele está produzindo ali na rede social? Que a inveja realmente, para ser inveja, é aquilo que contaminou o seu coração. Exato, então, tudo que você não leva para o coração... Beleza. Mas você imagina que tem gente que olha, por exemplo, para um influencer e fala assim, eu quero esta vida. A vida da eu quero Virgínia. esta vida. E eu vou fazer de tudo para alcançar esta vida, né? Perdendo, inclusive, a perspectiva ética. Você vê, olha, nós agora estávamos lá, virou até piada isso, mas estava discussão na Câmara dos Deputados sobre tigrinho, essa coisa. A Beth, né? O que é isso, né? É o desejo imoderado de alcançar um padrão de vida que talvez nem todos sejam capazes de ter, né? E aí isso acaba tirando a beleza da nossa vida, da vida humana mesmo. Do trabalho né? árduo, da conquista, do merecimento. Exato. E de saborear a vitória alcançada, assim, sabe? Porque se você passou por cima de tudo para simplesmente fazer dinheiro e viver uma vida de sucesso, vai chegar em algum momento que aquilo deixa de ter sentido para você. É que você sempre vai ficar naquela busca. Mas isso as pessoas elas têm que criar vergonha na cara e ter essa realidade, que não é o ter, é o ser. Sim. Você vai, hoje eu quero uma casa nova, vai lá e compra uma casa nova. Não, Sim. agora eu quero o carro, vai lá e compra o carro. Você nunca está satisfeito. E a sociedade está ficando doente com isso. É o que a gente falava de consumo, sociedade de consumo, né? Consumo de tudo, inclusive consumo de fé. Consumo de recursos ergogênicos, né? Não vou falar disso hoje. A não ser que o padre use algum recurso, né? Depois vai chegar aquela parte, né? Calma. Vamos voltar pro roteiro, porque não fez nada. Você, né? Como tu vê a espiritualidade, a importância dela para a saúde familiar. Uma família que vem numa pegada assim, espiritual legal, que leva os filhos para a igreja, e aquela família que não vem. Tu tem exemplos que você olha assim, essa família aqui tá vindo, eles estão indo bem, estão prosperando, como aquela família que não vem. Até para saúde física, assim. Sim, eu entendo. A espiritualidade, ela aflorar a tua saúde física, de dentro para fora. Claro, total. E Augusto, assim, todo o trabalho nosso, o trabalho dos padres e dos religiosos, religiosas, é demonstrar essa ligação. Nós, enquanto seres humanos, nós não somos estanques, assim. Nós não temos apenas... Agora vai entrar o Augusto... atleta. Aí sai agora a figura do Augusto atleta e entra a figura do Augusto pai. Vai sair a figura do Augusto pai e vai entrar o Augusto que namora. Não tem isso. Nós somos seres nós somos complementares, né? Meu mestre de noviciado dizia que nós somos vasos comunicantes. Uma realidade, ela vai tocar necessariamente na outra. Então, se eu estou bem espiritualmente, se a minha relação com Deus é uma relação saudável, se a minha relação com Deus me devolve paz, me devolve a serenidade, isso vai afetar as outras áreas da minha vida. Vai afetar a minha relação familiar, que vai afetar a minha saúde não só espiritual, mas saúde física, os aspectos físicos do meu corpo. Então, todo o nosso trabalho é promover essa
essa comunhão de todas as realidades da vida de uma pessoa, para que ela entenda que quando ela está bem numa, a tendência dela estar bem nas outras é muito grande. Quando ela começa a ficar ruim em uma, a tendência dela ficar ruim nas outras áreas da vida também é muito grande. É aquela questão, padre, do equilíbrio. Equilíbrio? Por exemplo, eu tenho que estar bem no espiritual, para daí estar bem na área financeira, área familiar. Carlos, Essas eu questões diria, não diria assim, eu tenho que estar, mas eu tenho que buscar, né? Porque senão a gente fala assim, então se eu não estou bem numa área, significa que degringolou agora. Não, Existiu um desequilíbrio. Daí. eu tenho que estar buscando. Então assim, talvez nem tudo esteja dando certo na minha vida, mas eu estou buscando uma vida de oração. Eu estou buscando uma relação mais profunda com Deus, uma intimidade, uma comunhão com Deus. Poxa, essa busca já é aquele primeiro passo que a gente falava da pessoa que está há 40 anos lá vivendo hábitos ruins e procura. Esse já é o primeiro passo. E esse primeiro passo ele vai ter ressonância nas outras áreas, né? E claro, como você me perguntou, Augusto, assim, tem famílias que a gente acompanha e participa da vida dessas famílias, que eles estão bem espiritualmente, estão bem na vida de saúde física, às vezes até financeiramente. Isso significa que essa família não tem problemas? Não. Essa família enfrenta os desafios próprios daquele momento da vida daquela família, entende? Agora, quando ela está bem espiritualmente, a capacidade dela de refletir e de superar os desafios que são apresentados é muito maior. Se ela não está bem espiritualmente, a possibilidade dela sucumbir aos desafios que a vida apresenta é muito maior. E para quem busca fortalecer a espiritualidade, não só familiar, mas pessoa mesmo, quais são os conselhos que tu daria assim, para quem quer fortalecer, quer buscar fortalecer a sua fé mesmo? Tá. Primeira coisa na vida de família é estabelecimento de diálogo, sabe? Uma família que não conversa, Augusto, muito dificilmente vai saber aonde ela quer chegar. Porque todos nós temos propósitos na vida, né? Vocês também têm os seus. Com certeza. Só que se você não compartilha comigo, você e o Augusto que estão aqui no podcast, quando vocês têm um propósito para o podcast, vocês têm que sentar, dialogar, expor as ideias, falar do que vocês pensam, divergir, brigar, não é assim? Verdade. Na família, essa é a mesma realidade, só que a gente... Isso me lembra muito meu antigo relacionamento. Sempre tem que trazer isso. Não dá, cara. Todo o programa eu vou embora. Não esqueceu da ex ainda, né? Jucinei, volta. Faz uma hipnose desse homem. Porra, velho. Então, assim, quando a gente... a família, às vezes, esquece disso, sabe? As nossas famílias, às vezes, entram no piloto automático. Por quê? Claro, a gente entende. Tem preocupações com as contas no final do mês, a educação dos filhos, problemas de saúde. É tanta coisa que vai aparecendo que a família esquece que ela precisa sentar para alinhar os ponteiros. Então, o diálogo é importante. Base, né? Aliado ao diálogo dentro da família... o outro diálogo fundamental, que é o diálogo com Deus, que a gente chama de oração. Oração é diálogo com Deus. É o momento em que você internamente volta o seu coração para Deus e apresenta para Ele quais são os seus temores, as suas angústias, as suas dores, mas apresenta também os seus agradecimentos, as alegrias, as vitórias que você alcançou. Não porque Deus precise ficar sabendo, quase como se você tivesse que comunicar, olha, Deus, está acontecendo. Não, Deus sabe de tudo isso. Mas porque à medida em que você dialoga com Deus, o diálogo tem essa característica de resposta. Se eu falo com Deus, Ele também fala comigo. Não é? Então, esses dois pilares aqui eu considero como sendo muito importantes. O diálogo intrafamiliar e o diálogo com Deus como caminhos para que você possa restabelecer essa saúde espiritual e saúde física também.
Legal. Eu acho que a saúde a espiritual, ela tende a aflorar a saúde Sim. física. Né? Sim. Esse equilíbrio, né? Vamos falar um pouquinho sobre esporte agora, a vida de atleta do padre. Não. Porque eu quero agradecer os nossos apoiadores, dar continuidade, né? Isso aí, Porque é isso que você tá fortinho, graças ao Deguste Delivery. Agradeço a Nata aí, olha pra câmera lá. Nata, só agradece pelas Obrigado. marmitas do Grande Augusto. Temos também a Hiperfarma, né? Que agora, sexta-feira, a gente vai sortear lá o nosso kitzinho. Pra quem não sabe, é na frente da Vida de Saúde lá. Isso. Tem mais algum que eu esqueci? Diegão. O Diegão já foi, é isso aí, nossos apoiadores. Oral Med, Vida Saúde, Giga Suplementos, Cozinha Nobre, claro, Multisabor. Quando tá tudo fechado, a Multisabor tá aberta, Sim. tá? Então é isso aí. Obrigado, Sheilinha. É isso. Obrigado pelo apoio. Esporte, Augusto. O padre não usa droga. Sim. Pergunta pra ele agora. Eu vou no ar, né? perguntar agora, hein? Padre Juveci, o senhor pratica algum esporte? Eu finjo que pratico. Não, eu pratico, assim, eu tento manter uma regularidade, nem sempre é possível, eu confesso para vocês, assim, que eu tenho muita dificuldade de disponibilidade de tempo, né? Quando eu estava em Brasília, era um pouco mais fácil, então em Brasília eu fazia natação 2 vezes por semana, e treinava, num primeiro momento treinava na academia, mas eu vou dizer uma coisa que eu acho que vai decepcionar vocês, assim, a academia, o treino na academia, ele me traz uma solidão que eu não gosto de viver, sabe? É que a musculação, Augusto sabe melhor do que eu, né? Eu acho que a musculação é monótono, né? A musculação, ela é um esporte individual, né? Sim. Mas eu sempre frequentava, porque acho muito importante esses aspectos da saúde do nosso corpo, de estar bem com o nosso corpo. E agora eu vou te mijar, padre. Porque o corpo é templo do Espírito Santo. Exato. Devemos cuidar do lado espiritual, do lado físico. Mas não tenha dúvida disso, não tenha dúvida. O Carlos dando... Não, é importante, sim. E aí depois eu em Brasília ainda descobri a possibilidade de treinar no CrossFit. E eu sei que o pessoal da academia é bem contrário, assim. Bittencourt, assista aí, ó. E lá em Brasília eu iniciei no CrossFit, depois eu vim para morar em Santa Catarina e fui morar num município muito pequeno. E aí eu não tinha condições de me locomover para ir ou para academia ou para o treino no CrossFit. Depois que vim morar em Joaçaba, aí eu consegui retomar os treinos no CrossFit. Mas se o pessoal do CrossFit estiver me ouvindo agora, eles vão falar assim, mas que falso, que mentiroso, né? Porque eu menos apareço do que compareço. Justamente por conta das questões de tempo, assim. É bem difícil conciliar a minha agenda com a disponibilidade dos horários. Eu disse para vocês aqui fora do ar, né, que nos bastidores que tinha uma semana que eu não aparecia lá. E realmente tem uma semana que eu não vou lá e confesso que não vou conseguir fechar a semana indo no treino. Frio, assim. né? Também, né? Padre Juveci, faz o marketing aí, aonde que o senhor faz? Eu treino ali no box da V7. Da V7. V7. V7 patrocina nós aí. Sim, é um pessoal muito bom. Posso mandar um abraço para eles? Fica à vontade. Pessoal, olha, vocês são muito legais, gosto muito de vocês. Olha o que você me causa nesse podcast, cara. Só fazer uma live, olha só. Que? Eu nem falei isso. Agora que falou, cara. Ele falou que entra mulherada aqui, cara, daí me compromete aqui, cara. Olha pra câmera lá, padre. Não, só mandar um abraço pro pessoal ali do box da V7, do box de CrossFit da V7, a Bruna, o Renan, também a Adri, que é a Adriele, que é a coach ali. Pessoal, nota 10, assim, eles me aguentam lá, porque eu vou lá só pra reclamar, sabe? Vou lá, corro, finjo que estou fazendo os exercícios, reclamo, faço cara feia, tiro as fotos que eles publicam todos os dias e reclamo e aí vou embora para casa. Então, pessoal da V7, muito obrigado aí pelo apoio ao padre Juveci, abraço para vocês aí e depois a gente vai conversar sobre patrocínio.
Resumindo, padre, incluindo esse gancho ali, eu ia te perguntar sobre a tua rotina de treinos e também sobre a sua alimentação. Então, tem alguma coisa diferenciada na tua rotina de alimentação? Sim. Alimentos que você, né? Eu consumia antes uma determinada refeição, agora não como mais. Uhum. Eu fiz uma reeducação, estou fazendo uma dieta. Explica-me. Sim. Por um tempo fui acompanhado por uma nutricionista aqui da cidade e foi uma experiência muito legal. Eu tive até percebi uma mudança física mesmo, né? Só que a dieta do nutricionista é sempre difícil, né? De acompanhar. Você, às vezes precisa ter uma fidelidade profundíssima, né? À dieta. E então, com o tempo, eu fui abandonando algumas coisas, mas muitas delas eu permaneci no cardápio, né? Então, o café da manhã sempre muito regrado, com muito cuidado, consumindo pouca farinha branca e preferindo substitutos que me dessem um pouco mais de energia durante o dia, que como diziam os nossos antigos, que dessem aquela sustância durante o dia, né? Minha avó falava isso. Exato, mas que não prejudicassem tanto o funcionamento do organismo, né? A gente culturalmente tem a ideia de comer muito pão. E aqui no sul, como comem pão, né? Bastante. Mais do que em Brasília. Então, algumas substituições que a nutricionista me indicou, eu mantenho até hoje. Consumo de frutas, isso é muito importante, tenho esse hábito constante. Almoço procuro fazer algumas substituições dos carboidratos simples para carboidratos complexos, né? Algumas coisinhas que a gente foi pescando ali desse acompanhamento nutricional. Agora não posso mentir para você, assim, eu tenho uma fome noturna muito intensa, sabe? O senhor é daquele de atacar a geladeira. E aí à noite eu tenho muita vontade de comer besteira e, enfim. Bis, chocolate. Não, chocolate nem fala, aos montes, sonho assim. de valsa. Direto, muito chocolate, gosto muito de chocolate, mas à noite eu tenho vontade, não é que eu faça sempre, né? Mas eu tenho sempre que vencer a tentação de comer pizza, de comer sanduíche, eu tenho que vencer essa tentação todos os dias, porque se deixar eu como, não tem problema, assim. Poxa, também de ruim que é. De ruim que é, né? Eu esqueci do Master Cookies, vamos agradecer aí, né? Linha Fitline. Da aveia, granola, polvilho. Já comeu os produtos dele, Luiz? Tem o Luiz aqui nos bastidores aí, vamos mandar um abraço para ele aí. Padre, no mercado agora procure a linha Master Cookies, tá? Master Cookies. Master Perfeito. Cookies. Pessoal, aí agora para complementar a tua dieta, Sim. tá? Essa linha fitness aí. Perfeito. É isso aí. Padre, como é que tu vê assim a igreja no papel de saúde, no bem-estar da família? Uhum. Ações ou na missa mesmo, assim, qual que é o papel da igreja? Para promoção do bem-estar. Bem-estar, Augusto, na igreja a gente tem uma reflexão muito intensa sobre a dinâmica da integralidade. Era aquilo que eu falava agora há pouco, né, dos vasos comunicantes, né? A gente tem uma dinâmica da integralidade. Eu não posso olhar a vida da pessoa apenas a partir da perspectiva física, tá? Então, não é papel da igreja, por exemplo, que o seu pastor, seja o padre, seja o bispo, chegue ali no púlpito, no altar e comece a falar, olha pessoal, precisa comer menos carboidrato, precisa caminhar, porque não é nossa missão essa. Só que a nossa missão perpassa essa realidade. Porque quando por exemplo, eu falo, pessoal, olha, precisa viver relações melhores. A gente precisa se esforçar para se relacionar melhor. Se relacionar melhor com o próximo, se relacionar melhor com Deus e consigo mesmo, né? Quando eu falo que eu tenho que me relacionar melhor comigo mesmo, eu estou diretamente falando sobre o cuidado que eu tenho com o templo do Espírito Santo, o cuidado que eu tenho com o meu corpo, o cuidado que eu tenho com aquele presente que Deus me deu, né? E aí eu vou aperfeiçoar minha vida de oração, mas eu vou também aperfeiçoar
sei lá, se eu faço uma caminhada, vou fazer uns quilômetros a mais, se eu não faço nenhuma atividade física, preciso começar. E eu, inclusive, indico muito quando chegam a pessoas ali no atendimento semanal, ali na catedral, né? Pessoas que estão com dificuldades muito grandes, por exemplo, com níveis de depressão muito forte ou com ansiedade muito elevada, eu sempre digo, olha, a primeira coisa que tu vai fazer é procurar uma atividade física, né? Tu tem que dar uma melhorada ali nos níveis hormonais, eu nem sei explicar isso direito, mas assim, tu tem que dar uma olhada para si mesmo, né? Olha para você. Segundo passo tu vai melhorar a tua relação com Deus, né? Vai estabelecer horários para a tua oração, ou seja, vai criar estruturas de rotina para que a tua relação com você, com Deus e com os outros se aperfeiçoe, né? Eu acho que a igreja tem esse papel de refletir sobre a dinâmica da integralidade da vida. A vida é integral e o cuidado com o corpo passa também, né? Quando eu digo bem-estar, eu digo como um todo, né? A saúde mental, a saúde exato. espiritual, a saúde da família. A saúde da família é estar bem relacionado com a família, Sim. os próximos. Sim, ali, sim, né? sim. E que ações, assim, tu vê que a igreja faz que auxiliam nesse processo, ou que talvez até você acha que poderiam ser feitas mais ações? Claro, sempre pode fazer mais, né? A gente sempre pode fazer mais. Eu acho que, sobretudo, toda a proposta da igreja, na sua relação com as famílias, por exemplo, nós temos inúmeros encontros que são voltados para a família e para a dinâmica do casal. Essas propostas, de certo modo, elas vão tocar nessa saúde integral, saúde física, psíquica e espiritual, né? A dinâmica de serviço, de comunidade, ela também é muito importante para isso, né? Ontem ontem estivemos reunidos porque estava acontecendo na catedral a visita pastoral do nosso bispo, né, do Dom Mário, e era muito bonito de ver a integração entre as famílias. Foi um momento muito rico de integração entre as famílias. Isso gera saúde psíquica, gera saúde espiritual, mas com certeza gera saúde física também, porque isso motiva a pessoa para um novo modo de se colocar no meio do mundo também, né? Eu acho que essa dinâmica de integração que a igreja favorece e fortalece, ela é muito importante para o desenvolvimento de uma saúde integral mais aperfeiçoada. Agora também acredito que a gente pode fazer muito mais. A igreja, por exemplo, pode ser muito parceira em estruturas geradoras de saúde física, por exemplo, né? A gente pode estabelecer parcerias com o poder público municipal, estadual, para iniciativas que favoreçam o desenvolvimento de uma consciência acerca da saúde física, que vai também influenciar na saúde espiritual e psíquica, né? Eu acho que, resumindo, o papel da igreja é como fazer as pessoas conduzirem sua vida melhor sobre as aflições que o mundo nos oferece. Eu acho que uma palavra de apoio, uma dica, um conselho, Sim. O servir, né, padre? Exato. E aqui não podemos perder de vista que a igreja não faz isso, Carlos e Augusto, simplesmente por uma ação humanitária. Não podemos esquecer isso, não podemos deixar de falar isso. A igreja faz isso como mandato de Jesus Cristo, tá? A igreja faz porque ela quer anunciar que Jesus Cristo tem uma proposta de vida que é geradora de felicidade para nós, tá? Porque senão vai ser a mesma coisa de uma ONG. É uma ONG que faz caridade, faz benefício. Não é isso. A igreja faz todas essas coisas, mas faz para demonstrar que a proposta daquele que nos chamou é uma proposta geradora de felicidade. O principal intuito da igreja é isso, olhar para o teu semelhante e ajudar. E fazê-lo chegar a uma intimidade com a pessoa de Jesus, a uma proximidade com a pessoa de Jesus que permita a você vivenciar a beleza da vida eterna,
E essa dimensão espiritual não pode ser perdida e não pode ser substituída por nenhuma outra experiência, né? Acho que Jesus é o fundamento, né? Sim, sim. E interessante isso, né? Porque Jesus, ele, não sei se vocês sabem, mas ele está no Evangelho o tempo todo caminhando, né? Todos os evangelhos narram as experiências de caminhada de Jesus. Os primeiros cristãos, eles foram chamados de seguidores da religião do caminho. Do caminho, não tinha nome de cristão. Então o ato de caminhar é muito importante para os cristãos, não só na perspectiva espiritual, mas na perspectiva física. Literalmente. Literal. Jesus era alguém que caminhava. Os evangelhos são a narrativa da caminhada de Jesus Cristo até a cidade santa de Jerusalém. Não é à toa que ele mesmo disse, eu sou o caminho. Perfeito, bem lembrado. Então, essa perspectiva do processo, do caminho, da constante atividade em busca desse encontro com Deus, ela é fundamental. E ela perpassa as diversas áreas da nossa vida, física, psíquica e espiritual. Tá? Então, o cristianismo, na sua essência, é religião de movimento. Precisa ter movimento. Movimente-se, né? É isso aí. Porque Deus só vai fazer o que é impossível na tua vida. O que é possível, nego, vai, se vira, se movimenta. É isso, não é, padre? Tem que correr atrás, tem que fazer. É se responsabilizar. Augusto, como é que se toma a hóstia? Ou Santa Hóstia para os católicos? Eu faz um bom tempo que já não faço isso, né? Porque eu falei, eu sou separado, me separei, né? Então, como eu sou casado na igreja, eu não posso mais fazer isso, né? Então, prefiro não falar sobre isso. Então tá bom. Você vai lá, você tomaste? Não, tenho que... Eu sou muito pecador. Agora, eu até ia falar, você nem posso, pode. eu posso. Eu fui num retiro lá em Caçador com a minha irmã, também da igreja católica, e o padre lá na faca na bota, né? Sim. E antes da comunhão, ele falou, pra você que não vem na missa todo domingo, você tá em pecado mortal. E as pessoas não sabem o que é pecado mortal. Né? Você deixar de ir na missa é um pecado mortal. Quando tu roubar, como assassinar, deixar de ir na missa é um pecado mortal. Né, padre? Então, às vezes as pessoas não sabem. E ele falou, você que não vem na missa todo domingo, você que está um tempo sem se confessar, faça favor, não venha aqui na frente tomar comunhão. Mulher que tá de regata, não vem aqui na frente tomar comunhão. Cara, uma coisa assim, sabe? Mas é bom você ter Eu acho tocado legal, nisso, Augusto. Sabe por porque- quê? A gente precisa entender assim, por que é um pecado mortal? Porque eu troquei o que é central pelo que é acessório. Por exemplo, não ir à missa é um pecado porque eu deixei de reconhecer a primazia de Deus na minha vida. Não é porque Deus está bravo comigo, sabe? Assim, você não veio aqui hoje, agora eu vou ficar chateado com você. Você inverteu a prioridade. Exato. Você perdeu a dinâmica da prioridade. Então isso, a igreja ensina assim, olha, antes de você buscar a comunhão novamente, você precisa recuperar a sua comunhão espiritual, a sua comunhão com Deus. Ela precisa ser retomada através do sacramento da reconciliação. Não é simplesmente porque a lei obriga. Não, é porque a gente precisa recuperar o senso ou sentido primeiro da nossa relação, né? Antes de tudo, a nossa relação é uma relação com Deus, para Deus, né? Então, é por isso que existe o mandamento. E assim, vários outros pequenos mandamentos, né? O respeito, né? Quando o padre briga lá assim, você não tá de camiseta regata, não vem aqui. É porque aquele espaço é um espaço de respeito. Eu acho muito interessante porque... Mas é legal falar isso. É legal porque assim, olha, eu fui uma vez com a minha família fazer um passeio em Curitiba. E Curitiba tem várias opções de parques e monumentos e tal, e um dos monumentos que a gente foi visitar era uma mesquita,
né? Uma mesquita muito importante ali no centro de Curitiba. E quando a gente chegou lá, o responsável pela mesquita, a primeira coisa que ele falou é: vocês precisam tirar os sapatos e as mulheres precisam cobrir-se, né? E nós não falamos nada. Eu tirei os meus sapatos, a minha tia e a minha madrasta que estavam comigo pegaram as vestes, colocaram, eles oferecem para você lá, né? Oferecem. E aí depois ele entrou e falou assim: a gente não pede isso só porque é a regra. A gente pede isso porque esse solo onde vocês estão pisando, a gente considera que ele é sagrado. A gente pediu para que vocês se cubram porque aqui, agora, a gente entende que vocês estão diante de Deus. E eu achei muito bonita essa explicação dele, assim. Por que nós, cristãos, fomos perdendo isso, né? Então, essa lógica também precisa ser recuperada, assim. Às vezes a gente se esquece de que naquele lugar, naquele templo onde a gente está indo para estabelecer uma profunda relação com o que há de mais sagrado, que é a nossa relação com Deus. E aí entra uma dinâmica de respeito, da profunda adoração que eu tenho por Deus e que se revela no meu respeito e no meu cuidado por aquele lugar onde eu estou. Padre, posso ressaltar com Sim. o que o senhor falou? Não é você ir com a tua melhor roupa Não. missa, não é você ir com a roupa de marca, ostentando, não. É você vestir-se adequadamente para você ir aonde exige respeito. Igreja. Não apenas só na igreja católica, qualquer centro que fale sobre espiritual, você tem que se vestir adequadamente. Você não vai sem camisa em qualquer lugar. Sim. E você vê isso assim, a gente tem umas normas de conduta, né? Se você é convidado para uma festa de casamento, você não vai de bermuda e de chinelo havaiana. Você vai colocar uma bonita roupa. Por quê? Porque você entende que aquele é um sinal de respeito com os noivos, né? Se você é convidado para ir dar uma palestra, por exemplo, na universidade, você não vai de qualquer jeito. Você vai pôr uma boa roupa, porque aquilo vai demonstrar o respeito que você tem pelas pessoas que estarão te escutando. E aí para ir na igreja, a gente fala: eu vou de qualquer jeito. Mas, poxa, você vai fazer o seu encontro com aquilo que de mais importante existe. O seu Salvador. Exato. E aí você vai de qualquer jeito? Ah, mas Deus me conhece de qualquer jeito. Não, Deus te conhece, mas a tua postura e a tua atitude de respeito, de veneração por aquele espaço sagrado, ela também fala do amor que você tem dentro do seu coração. E outra, você se vestir bem para ir visitar o seu Salvador, para ir em comunhão com o seu Salvador. É a mesma coisa que você, vou sair com um amigo, se veste bem. Exato. Vou sair com a namorada, se veste bem. Vou sair... Passa até perfume, né? E tem gente que nem toma banho para ir na missa, né? Mas, porra... Augusto, você quer fazer alguma conclusão final aí? Quer contar para nós das relíquias que estão chegando? Né? Perfeito, então... Uma relíquia? Exato. Então agora, dia 12 de junho, nós estaremos recebendo as relíquias. A nossa catedral é dedicada a Santa Teresinha, né? Santa Teresinha é patrona da nossa paróquia e também patrona do santuário. E no dia 12 de junho, que é uma quinta-feira, nós estaremos celebrando a missa de intronização das relíquias de Santa Teresinha. O que é a relíquia? A relíquia é uma parte do corpo daquele santo. E nós vamos receber como presente da Basílica de Santa Teresinha em Lisieux, na França, vamos receber um pedaço do osso de Santa Teresinha. E essa relíquia vai ficar constantemente em exposição aqui na catedral para incremento da devoção dos fiéis, né? E também vamos receber as relíquias dos pais de Santa Teresinha, porque uma família muito santa, não bastou ser Santa Teresinha ser santa, os pais dela também são santos, foram canonizados pela igreja. Então nós também vamos receber essas duas relíquias. Quando e dia essa missa, padre? 12 de junho às 19h30. 12 de junho, uma quinta-feira, 12 de junho, 19h30, vamos estar recebendo as relíquias no nosso santuário catedral. E a gente quer convidar todo mundo, venham vocês participarem conosco, né? Participar conosco desse momento. Vai ser um momento muito bonito, de muita fé, muita devoção, e eu tenho certeza que a presença das relíquias de Santa Teresinha entre nós vai fortalecer muito essa nossa
relação de intimidade com Deus, né? Santa Teresinha está sempre apontando para esse Deus que é amor. Tá? Perfeito. É isso Então a gente aceitou um desafio aqui, o último episódio, né, da Karine, né, de participar de uma corrida, né? E lá vem ele. Tá, sim. Karine Simadon, você, ó. Agora eu vou fazer um desafio pro Carlinhos que é ir na missa domingo comigo. Não, cara, eu não preciso de desafio Ó, pra ir você na vai missa. na missa comigo domingo. Domingo? É, não você vou. Não, eu vou convidar vocês dois, então, para irem na Missa das Relíquias. É quinta-feira. Aí eu vou. Quinta-feira, 19h30, não tem erro. Vai ser uma missa muito bonita. Estejam lá. E quando eu avistar vocês, eu ainda vou falar da presença de vocês Na lá. quinta-feira eu Oh, Ah! primeira fileira lá, Augusto, da missa. Não, eu sugeri isso pra gente domingo, porque na quinta-feira eu não consigo ir por causa do meu trabalho, né? Então vamos no domingo à noite. Domingo à noite. Domingo à Que noite. domingo à noite quando? Domingo às 7 7? horas. Não vou. É. Não vou, mas se eu falei que eu não vou, eu não vou. Enfim, o convite está aberto, a catedral está Agora- aberta o tempo todo lá Agora, para quinta vocês. eu posso até ir, porque é importante, entendeu? Vamos, Augusto. Eu tenho que Quinta- trabalhar quinta-feira. Eu achei que você ia pedir pro padre correr com nós no dia 7. Olha, uma, né? Era uma. Não, mas enfim, padre, a gente só tá... Não me coloquem nesse desafio, né? Esse desafio... É, 7 quilômetros só, padre. Rapidinho. Quer agradecer alguma... Padre, eu gostaria que você mandasse uma mensagem pro nosso público aí, pros nossos seguidores, para quem está assistindo, né? Uma mensagem aí, padre. Mensagem ou Muito Pra bem. Para a comunidade, para as famílias. Muito bem. Bom, primeiro quero fazer o meu agradecimento, né? Agradecer a vocês pela oportunidade de poder estar falando um pouquinho sobre essas nossas realidades tão importantes de fé e de vida, mas ao mesmo tempo dizer para aqueles que nos acompanham aqui, para nunca perderem a beleza do sentido da vida, né? Deus nos ama muito. Nos ama e nos quer sempre muito próximos dele. E nós não podemos perder isso, tirar isso da nossa perspectiva de caminhada. A gente sabe que muitos são os desafios da vida, de todos nós, e todos nós temos inúmeros desafios. Mas que a gente se sinta sempre acompanhado por Deus, sempre abraçado por Ele. Lembremos-nos assim, que quando a gente chora, esse Deus que é próximo está chorando com a gente. Quando a gente se alegra e sorri, esse Deus que é próximo está se alegrando com a gente também. Que a gente sinta sempre essa presença constante do Senhor na nossa vida e que essa presença fortaleça os nossos passos para que a gente possa também ser presença de vida na vida daqueles que estão ao nosso redor. Tá bom? Perfeito. É isso aí. Pessoal, então essa foi a participação do Padre Jovessi. Esse cara tem muito conteúdo, né? Eu aprendi. Ele tem muito conteúdo. Parece aquele padre lá, Luiz, que sempre me manda o... Não, o outro. Padre Paulo Ricardo. Você tem que ouvir isso aí, o seu católico. só eu escuto mais o padre. Marcelo Rossi. Vamos lá, então. Pessoal, quero agradecer a TV Mais Gilson. aí. Frei Gilson não é padre, meu amigo. Então, eu falei agora, eu fui. Isso aí. Eu falo bastante, né, padre, sobre esse sistema. Depois você vai descobrir por que eu falo Fala, bastante. não vai na missa, né? Não, mas calma. Vamos agradecer o pessoal do Rio Grande, Augusto. Você nunca agradeceu eles aí, agradece aí. Não, graças a você. Não, não. Isso aí, é isso aí. Personalidade. Pessoal do Rio Grande do Sul, quero fazer um agradecimento especial aí, tá? A audiência tá muito grande lá, TV Mais, pessoal de São Leopoldo aí, tá? A TV aberta lá para eles no Rio Grande do Sul e para todo o resto do Brasil, TV por assinatura. O padre vai ser transmitido em Portugal também, porque a TV Mais está sendo transmitida lá. Puxa. Os brasileiros assinaram a TV, então a gente tem uma audiência lá. Augusto Cariani e Carlos Balestrin. E é isso aí, eu acho que foi isso, mais algum... Não, só agradecer, padre, aceitar nosso convite aí, né? Então, tô derrubando estúdio, mas tudo bem. A gente sabe que é difícil, né? Sempre tá essa loucura aí que é a vida, né? Então, muito obrigado por ter vindo. Nossa, não podia ficar uma semana te ouvindo aqui, cara. Que tipo assim, é uma paz quando tu transmite tuas palavras pra gente aqui, é uma paz, uma... muito bom, conteúdo, na missa né? mesmo a gente vai lá, a gente, né, não tem nem palavras para agradecer e dizer o quanto você é importante para nós e para nossa comunidade também, né? Então, Com certeza. é isso aí. Ele vai ficar aqui bastante tempo ainda.
Vai. Nossa. Se Deus quiser. Tô brincando, eu vou começar a ir na missa. Então vamos lá, então. O Padre Joveci, agora eu tô, né, agradecendo você. Eu pessoalmente, né, já fui numa missa, eu acho que o Luiz me levou ainda, eu acho. Uma missa só que eu consegui ir e escutei tua homilia. Muito bom, tá? O senhor tem muita sabedoria, eu acho que Deus te iluminou muito, a tua vocação é essa mesmo. Continue sendo essa pessoa incrível que o senhor é. E eu acho que é isso, não tem mais o que falar. Então eu acho que vamos fazer ele voltar aqui, né? Para falar sobre assuntos específicos daí. Mas daí eu quero... Falar sobre carnaval. Vamos ser cancelados, né? Padre, muito obrigado pela sua presença, tá? Carlos. Obrigado, Augusto. Deus te abençoe sempre. Então é e isso. não acreditem em tudo que eles falam, às vezes eles mentem também. Bastante. Pessoal, então é isso. 20º episódio do Meio Maromba Cast, hein? É isso aí. Vamos falar sobre o YouTube, né? O pessoal, se inscreva no canal, tá tendo bastante audiência, mas ninguém tá se inscrevendo. Qual que é o problema de vocês? Se inscrevam no canal, bate no sininho lá, compartilhe se puder para ajudar. Aqui tem muita informação, muito conhecimento. O padre disse que quem assinar o canal, se inscrever no canal, vai ter uma bênção essa semana ainda. Meu Deus do céu. Começou Vamos jogar nas costas do padre aqui. comercializar a fé. Começou. Galera. Cuidado. Galera, obrigado pela audiência aí, tá? E até a próxima. Show. Yeah, common sense says don't step where I'm at. I'm a problem you can solve, yeah, that's facts. Thought you had it locked, but I'm taking it back. Now you watching me climb while you stuck in the cracks. Yeah, this ain't luck, it's the grind and the discipline. Talking numbers, but your moves ain't equivalent. Stayed low, kept quiet, now I'm militant. Shots hit, every line's deliberate. Yeah, back to back, I'm running laps.